Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico, depois de uma breve interrupção. Semana passada voltei e agora me atrasei, minha gente. Muita coisa. Meu corpo deu PT, só acordei neste instante. Então, vim minimamente apresentável para vocês, para a gente conversar, bater um papo. Hoje a gente vai falar de reavaliação psicopedagógica, que é um tema que a gente escuta pouco falar, né? Poucas pessoas falam e poucas pessoas perguntam sobre reavaliação. E aí, semana passada, retrasada, eu mostrei um gráfico, né, de reavaliação de uma criança que atingiu habilidades importantes e tal. E aí algumas pessoas perguntaram, e eu achei interessante trazer hoje como tema do nosso Café com Psico. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, esse espaço é nosso. Vamos conversar sobre reavaliação hoje. Os comentários estão abertos para perguntas, para sugestões, do jeito que a gente gosta de fazer esse nosso momento, tá? Então, a gente vai falar sobre reavaliação e falar de reavaliação é falar de avaliação e de intervenção. Eu escuto muito, né, nas caixinhas, no direct, Jussi, me dê sugestão para avaliar isso. Jussi, me dê sugestão para avaliar aquilo. Jussi, como fazer intervenção nesse aspecto? Eu sei que todo mundo tem dúvida, mas aí, depois que o paciente fica, que está em intervenção, a gente precisa reavaliar. E ontem nos stories, quem acompanhou aí a minha revolta, né, é, nada mais estava falando do que reavaliação, do que registrar, do que mensurar comportamentos, habilidades adquiridas, para a gente começar a replanejar, né? Então, Jus, por que é importante fazer uma reavaliação? Porque a gente precisa monitorar o desempenho daquela criança que está sendo acompanhada. A gente precisa observar o que nós estamos fazendo para que essa criança ganhe habilidades, se ela ganhou e se ela não ganhou. Jussi, minha criança ganhou habilidade, então tá tudo certo. Será mesmo que tá tudo certo? Ela ganhou habilidade do que foi recuperado do atraso ou ela ganhou habilidade que está aqui agora como uma criança da idade dela? Então a gente precisa saber sobre esses aspectos, principalmente para dar um retorno do nosso trabalho, porque é aí onde a psicopedagogia se engancha, é aí onde tem aí um entrave, porque nós não temos hábitos, nós não fomos ensinadas a observar a criança durante a intervenção. Nós não fomos orientadas a organizar as nossas observações de forma mensurável. E aí, a gente fica muito no qualitativo, olhando, observando, a família diz, tá ótimo, tá bom, já ganhou habilidade. Não fica mais na psicopedagogia. E aí, muitas vezes, coisas relacionadas à gestão de clínica, coisas relacionadas ao relacionamento com a família, à volatilidade de agenda, por que as famílias não continuam. Aí está o problema. Se você não sabe mostrar como o seu trabalho está ajudando, está melhorando a qualidade de vida daquela criança, a aprendizagem daquela criança, a família também, se você que é especialista, não sabe dizer onde, como e por que essa criança está evoluindo, imagina a família. E para a família, aquilo ali pouquinho que a criança evoluiu, já está ótimo. Na verdade, não, muitas vezes, né? Evoluiu, está bom, mas a gente pode melhorar. E como é que a gente mostra isso para a família? Através da reavaliação.
tá? Então, às vezes, vai ter paciente que a gente vai conseguir evoluir em 6 meses, em 1 ano, e a gente vai lá e encaminha para alta. Outros pacientes vão simplesmente abandonar. E esses pacientes que abandonam o tratamento, que vão embora sem dizer nem tchau, a gente precisa ficar atenta a esses pacientes, porque provavelmente foi falta de suporte, de orientação e de observação de ganhos. Então, a gente precisa conversar com o nosso paciente, com a família, né? A família, quem trabalha com criança, a gente trabalha com a família. Então, a gente precisa reavaliar, certo? Então, firme minha colinha aqui, vou estar olhando de vez em quando, a gente vai conversando. Fabi, e a pergunta, em que habilidade ele melhorou? Cadê os dados? Vejo que muitas famílias e profissionais não sabem. Exatamente. E fica, ou nem recebe a família, nem acolhe a família para dizer que melhorou, né? E muitas vezes fica naquela conversa ali de porta da sala, né? Vai entregar a criança e diz, hoje foi ótimo, foi tudo bem, não sei o quê. Foi tudo bem como? Como é que a gente pode dizer que foi tudo bem? Qual é o parâmetro que está sendo utilizado, né? Então, quando a gente avalia essa criança, a gente precisa ter um plano. E esse plano precisa ser observado posteriormente para saber se deu certo. Não é mesmo? Então, veja. A reavaliação, ela vai servir para a gente monitorar o desempenho da criança, né? Porque essa intervenção, ela não é linear. Muitas vezes a gente faz um plano terapêutico todo bonitinho para a criança, pensando ali em 6 meses, em 3 meses, e aí essa criança não se adapta à estratégia, a estratégia não funciona, essa criança aparece outra coisa que abalou emocionalmente, ela trocou de escola, faleceu um vovô, e aconteceu um monte de coisa que a estratégia que a gente elaborou precisa dar uma organizada e fazer outras coisas. Então, veja, nenhuma intervenção vai começar mar de rosas e terminar mar de rosas, né? Então, ela não é linear, a gente tem altos e baixos nessa intervenção, nesse ganho de habilidades. E aí a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo para poder depois também registrar e mensurar tudo bonitinho, tá? Eu e Yolanda, por essa razão é importante documentar tudo. Exatamente. Exatamente. Esse é um ponto importante, Yolanda, que a gente vai falar aqui hoje. Então, veja. Pra gente, percebendo que essa intervenção, esse desenvolvimento dessa criança não é linear, a gente vai precisar organizar e reorganizar esse plano terapêutico. Nós vamos precisar ajustar e reajustar muitas vezes para que essa criança se desenvolva de forma plena, para que ela aprenda de forma plena, tá? Então, a gente não tem. Primeiro, também, a gente consegue ali organizar as questões relacionadas ao desempenho acadêmico das crianças maiores, né? A gente consegue também documentar e registrar nessa reavaliação alterações comportamentais, né? Então, a gente precisa observar essa criança com cuidado, com cautela, registrando, documentando, como a Yolanda falou, né? Para que outro profissional, quando chegar na equipe, não se sinta perdido. Se essa criança decidir trocar de psicopedagoga, se essa criança for morar em outro lugar e precisar trocar de psicopedagoga, precisa estar tudo muito bem documentado. A psicopedagoga nova, que pega o caso, ela vai precisar avaliar, mas ela tendo um parâmetro anterior de como essa criança era e como essa criança está e o que eu estou avaliando agora, ela vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Eu tenho certeza que vocês já pegaram crianças que chegaram com diagnóstico, que já fizeram outras terapias com outras profissionais, inclusive outras psicopedagogas, e quando você chega e diz, tá, e agora esse relatório aqui é de 2 anos, não quer me dizer nada, não está me dizendo nada. Ou então um relatório de acompanhamento que diz, o fulaninho estava aqui
desde tal data. E só. E a gente lê e procura e não acha evolução ali da criança. Então a gente não sabe se o que a gente está vendo agora foi o que a criança chegou lá com ela, ou se o que a gente está vendo agora foi um processo que ela evoluiu e a criança estava um pouquinho com menos habilidades, um pouquinho com mais dificuldade, a gente não sabe, né? Então, por isso que é importante a gente documentar tudo. Então, vamos lá. E aí a gente vai, né, documentar nesse relatório de reavaliação, a gente vai documentar avanços, né, progressos, regressos, estagnações, já que nem toda intervenção é linear. E linear também, nem toda intervenção é ascendente, né? Muitas vezes a criança regride, muitas vezes a criança apresenta outros comportamentos, outras questões, e aí acende o sinalzinho da gente de: será que o que eu pensei na avaliação estava correto? Será que eu posso fazer uma avaliação de novo aqui, porque eu estou vendo outras coisas que não estavam aparecendo na avaliação? Isso acontece, tá? Então, para a gente não errar, a gente vai reavaliando. Tudo bem? Então, Jússi, a pergunta que eu recebo sobre reavaliação é: de quanto em quanto tempo você faz reavaliação? A única pergunta que eu recebo sobre reavaliação é essa. E aí, eu vou te responder que depende. Depende da demanda, depende da frequência, depende da intensidade, da frequência e intensidade, né? E aí resume-se em assiduidade da criança também. Depende do comprometimento que essa criança tem, né? Então, se é uma criança que tem TEA com atraso de linguagem, com deficiência intelectual, com outras comorbidades, uma criança que tem TEA nível 3 de suporte, ela vai ser uma criança que vai ser um pouco mais difícil a gente ir construindo, né, habilidades e desenvolvendo habilidades. Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso. Então, a criança que chega para mim nessa condição, não tenho como fazer uma reavaliação de 3 em 3 meses. Porque o ganho de 3 meses é mínimo. E aí, quando a gente chega com o relatório em 3 meses para a família diz: ah, é só isso. Mas parece que está igual, né? Então, a gente precisa ter bom senso para organizar isso. E aí, me perguntaram, né, nas semanas passadas, retrasadas, não sei, sobre quanto tempo aquela criança tinha ali de ganho de habilidade para ela ter ganhado tantas habilidades. E aí eu disse que 1 ano. Só que a reavaliação, a reaplicação de testes foi feita em 1 ano. Mas a reavaliação dessa criança foi feita de 3 em 3 meses, observando a reavaliação qualitativa foi feita de 3 em 3 meses para eu ir mensurando onde essa criança estava e onde essa criança está. Então, a gente foi lá subindo degrauzinhos até que, com 1 ano, eu fiz a reaplicação dos testes. Jússi, vai ter gente que vai reaplicar os testes de 3 em 3 meses? Vai, alguns protocolos. Jússi, vai ter gente que vai reaplicar de 6 em 6 meses? Vai. E tá tudo certo, depende muito da demanda, depende muito da frequência. Então, veja, se eu tenho uma criança que vem para mim, duas crianças, duas crianças de 2 anos, vamos falar assim, da intervenção precoce. Uma que vem para mim todas as semanas, 2 vezes na semana, e que faz fono, e que faz físio, que faz TO, que faz várias intervenções com evidência, todo mundo muito bem alinhado numa situação perfeita, numa situação ideal. E tem uma criança que ficou doente, que precisou ser internada, que a família não tem condições financeiras para pagar toda a equipe, então a criança tem fono e psicopedagoga somente, e a criança ficou doente, ficou afastada. Então veja que o intervalo
de reavaliação dessas crianças vão ser diferentes, porque o ganho de habilidade delas vão ser diferentes, porque mudou tudo aqui e porque elas são pessoas diferentes. Então, mesmo crianças com mesmas histórias, mesmas demandas, elas funcionam diferente. Então, a gente precisa também organizar isso. Então, tudo na psicopedagogia é individualizado. Então, mesmo que a gente trabalhe com grupinhos, mesmo que a gente trabalhe de outras maneiras, né, na escola, a gente precisa ter um olhar individualizado. E a reavaliação também é individualizada. Por isso que eu respondo com depende. Depende da demanda, depende de como está sendo essa intervenção, depende da frequência, depende se existe outras pessoas na equipe, né? Então, tem criança que eu não faço intervenção sozinha. Eu não faço. Mãe, pai, eu preciso de uma equipe. Eu não consigo fazer intervenção sozinha. A psicopedagogia aqui, ela se limita a isso, isso e isso. Eu não consigo trabalhar essa habilidade que está em déficit, essa e essa, porque foge do escopo da minha profissão, né? Então, às vezes, a gente está ali trabalhando a intervenção precoce, por exemplo, com habilidades básicas, mas uma daquelas habilidades ali, que é imitação, por exemplo, depende que a criança sente, que a criança tenha equilíbrio, que a criança faça um monte de coisa que precisa da física, né? Então a gente precisa ter um olhar sensível para isso na avaliação, na reavaliação também, tá bom? E aí, geralmente, o que a gente vê de parâmetros de tempo, né, de intervalo é 3 meses, 6 meses ou um ano. Mas varia, tem profissional que escolhe fazer de outras formas. A Maeli, psicopedagoga, está perguntando aqui, de quanto em quanto tempo devemos dar esse feedback sobre a evolução das crianças aos pais? Maeli, eu vou dando feedbacks ao longo da intervenção. E aí, como eu te falei, depende muito de como essa criança está. Então, tem crianças que de 3 em 3 meses eu faço a reavaliação qualitativa, né? Dou uma geral no relatório, nos objetivos terapêuticos, vejo se essa criança está ganhando habilidades, e aí eu converso com os pais, né? Marco uma reunião, marco uma devolutiva e falo com os pais sem relatórios, sem reaplicar testes. E depois a gente vai acompanhando, e aí, dependendo da situação da criança, a gente vai fazendo, né, os ajustes ali com a família, certo? Então, depende muito. Geralmente é 3, 6 ou 12 meses. Tem protocolos e tem crianças e tem demandas que eu prefiro reaplicar após um ano, porque é um tempo interessante. Mas a reavaliação qualitativa, ela está sendo feita ali, diariamente, sendo registrada e tudo mais, certo? Então, vamos lá. O maior, Kathleen, neuropsicopedagoga. Ju, se você usa o IDAD, uso, acho ótimo, acho perfeito, amo usar o IDAD. Ele é muito bom, porque ele é um inventário, né? E é de autorrelato, a família que responde. Acho bem, bem bacana. Então, eu tenho sempre um protocolo que eu aplico diretamente com a criança e um protocolo de autorrelato, para eu saber como essa família observa os comportamentos dessa criança em casa e em outros ambientes. Eu gosto bastante do IDAD. Então, os objetivos da reavaliação é monitorar a intervenção. Você vai monitorar a sua intervenção e você vai falar para a família como está o desenvolvimento dessa criança nessa terapia, nesse tratamento, tá bom? E aí, primeira coisa, vamos pensar num passo a passo. Primeiro, nós vamos precisar avaliar essa criança. Se o nome é reavaliação, nós precisaremos avaliar essa criança primeiro, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação muito boa, uma avaliação excelente, exemplar. E aí, nessa avaliação, nós vamos ali colocar, mensurar
os maiores déficits, as áreas que estão com maiores prejuízos, com mais prejuízos, as potencialidades dessa criança, o que ela sabe fazer, o que ela não sabe fazer, em todas as áreas do desenvolvimento. E aí, depois, fez a devolutiva com a família, coisa linda, maravilhosa. E aí, já na devolutiva, você não precisa ter o documento pronto, mas você precisa falar com a família. Se a recomendação, se a conduta terapêutica for continuar com acompanhamento psicopedagógico, você já tem que saber dizer quais são os objetivos desse acompanhamento. Por que essa criança precisa continuar a intervenção psicopedagógica? Então, você já tem que fazer um mapa do que vai ser trabalhado. Então, se na avaliação você colocou ali os pontos que estão em déficit, você vai falar para a família como vocês vão fazer isso. Como você vai organizar as suas estratégias para organizar o que está ali em déficit, né? E aí, na construção do plano terapêutico, que é importantíssimo depois da avaliação, para a gente começar uma intervenção, a gente vai focar nas áreas que têm mais déficit, né? Então, as áreas que estão mais prejudicadas. E esses objetivos terapêuticos no nosso plano terapêutico precisa ser mensurável. Então, não adianta fazer aquela meta de início de ano, de começo de ano, dizer, esse ano eu vou emagrecer. Você pode emagrecer 100 gramas. É o suficiente para você? Então, precisa ser mensurável. Esse ano eu vou emagrecer 5 quilos até junho. É mensurável. Veja, eu disse quantos quilos eu queria emagrecer e eu disse em quanto tempo. Que doida, tô chegando agora, tu tá falando de emagrecimento, mulher, tu é nutricionista? Não, calma que você vai entender. No nosso planejamento terapêutico, aquela área que está em déficit e aquele objetivo que a gente vai colocar ali no nosso plano precisa ser mensurável. Então, não adianta a gente dizer assim, o objetivo, aprender o alfabeto. Como? Em quanto tempo? Quais são as letras que vão ser ensinadas primeiro? Né? Ou então, a criança precisa ler. Então, o objetivo, ler. Ler como? Ler em quanto tempo? O que você vai fazer para essa criança ler? Precisa ser específica. Precisa ser clara. Precisa ser mensurável. Então, todo objetivo que você fizer ali no seu plano terapêutico precisa ser mensurável. A criança vai aprender a letra A em um mês. A criança vai aprender a realizar movimentos de pinça com precisão, movimentos de pinça com movimentos pequenos, com objetos pequenos, com objetos grandes, movimento de encaixe em 2 meses, em 4 meses. Entendem a diferença? Ah, não deu. E aí, eu achei bem interessante, alguém postou ontem, não sei se foi a Michelle, ela colocou assim, que quando a gente não atinge a meta, quando a gente não atinge um objetivo, a gente não muda o objetivo. A gente muda as estratégias para chegar naquele objetivo. Então, se você não está chegando no objetivo que você traçou, ou na hora que a gente traçou esse objetivo, ele foi escrito de forma equivocada, inadequada, ou a estratégia para atingir esse objetivo não está adequada para essa criança, né? Então, quando a gente avalia que monta o plano terapêutico, nesse plano terapêutico, os objetivos precisam ser claros, específicos e mensuráveis. Não adianta ser vago. Porque aí a gente não vai conseguir.
emagreci 100 gramas, né? A história do emagreci 100 gramas. Então, conseguiu aprender, mas é consistente? Essa aprendizagem é consistente? Você avaliou, reavaliou, aplicou de várias formas. Esse comportamento, ele foi generalizado? Como? Por quê? Por que você está me dizendo isso? Né? Então, vejam. Antes de reavaliar e da intervenção, por isso que eu bato tanto na tecla da avaliação. E aí vocês vão me ver batendo na tecla agora do plano terapêutico, né? A avaliação, ela é importantíssima, é imprescindível, então ela precisa ser impecável. E o plano terapêutico precisa ser construído de forma responsável, com objetivos mensuráveis e claros para qualquer pessoa, não só para você. Porque o plano terapêutico é da criança, não é seu. Então, a família precisa entender, a escola precisa entender, tá bom? E aí, depois que a gente constrói esse plano e que a gente começa a aplicar essa intervenção, esse plano terapêutico com as crianças na intervenção, nós precisamos monitorar esses objetivos. Então, a gente vai precisar registrar. Tudo que a gente fizer com a criança precisa ser devidamente registrado. Como a Yolanda falou aí mais cedo, né? A gente vai precisar registrar, porque lá no final, quando a gente precisar fazer um relatório, quando a gente precisar mostrar para essa família ganhos de habilidades ou não, a gente vai precisar saber de tudo. Então, anote tudo. Anote tudo, não confie na sua memória. Você não é a moça do Titanic que lembra as coisas há 84 anos. Não é assim. Nossa memória não funciona assim. Quando a gente tem muitas crianças, a gente pode confundir. Então, não confie na sua memória. Nossa memória é falha, né? Então, registre absolutamente tudo. Justo não deu para registrar depois da sessão, ou eu vou ficar com um papelzinho na sessão e colocando tudo. Não. Mas às vezes a gente consegue filmar. Se você consegue filmar para postar no Instagram, se você consegue tirar fotinha para postar no Instagram, mostrando a cara da criança, né, que eu não concordo, mas tá tudo bem. Se você consegue fazer a sua mídia, fazer o seu marketing, você consegue também gravar, você consegue também tirar foto para registrar como essa criança fez, por que fez, como foi aquela atividade naquele dia e você registrar depois. Certo? Justo, não consigo filmar, não consigo registrar. Mulher, como é que eu faço? Tira um tempinho entre uma sessão e outra para registrar. Justo, meu dia foi super corrido, não tive tempo de registrar durante as sessões, aconteceu um monte de imprevisto. No fim do dia, você senta e registra tudo. Justo, mas não tem desculpa. Sabe por quê, mulher? Porque, veja, você vai precisar dessas informações. Se você não registra, você não está sabotando o plano de intervenção da criança. Você não está sabotando a criança, a família, a escola ou o profissional que ninguém vai precisar mesmo. E se pedirem eu não vou dar? Você está sabotando seu trabalho, bonita. Nem adianta. Você vai estar se sabotando. Você vai estar puxando seu tapete, porque daqui a uns meses a família, a escola, o médico solicita um relatório de acompanhamento, você não tem. Você não tem nada. Você vai dizer o quê? Aí você repete, reimprime o relatório de avaliação. Mulher, toma jeito. Vou puxar sua orelha, viu? Vamos embora. Então, depois de avaliar, de monitorar o plano terapêutico e de registrar, a gente vai pensar nos instrumentos que precisamos para reaplicar, para serem reaplicados. Jússi, como é que eu faço na reavaliação? Eu vou reaplicar todos os testes que eu fiz? Como é que vocês fazem aí? Me digam aí primeiro.
Como é que vocês escolhem os testes? Como é que vocês fazem a reavaliação? Vocês reaplicam os testes? Me digam aí nos comentários. Estou esperando. Ninguém reaplica? Cri, 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 cri. Ninguém quis me responder. Minha gente, minha gente. Olha, a Camila colocou aqui, depende. Ótimo, depende. Essa é a resposta que a gente usa, né? Isso mesmo, cada caso é um caso. Isso mesmo, Cami. É, a gente vai precisar, em alguns momentos, reaplicar os testes. Eu reaplico, dependendo da evolução da criança. Isso, Luana, reaplico, ótimo. Mas quais são os testes que a gente reaplica? Quais são os protocolos que a gente reaplica? Isso, Camila, chegou no lugar onde eu queria. Essa foi minha mentorada mesmo. Parabéns. Olha, só as minhas mentoradas estão respondendo aqui a live, viu? Os comentários. Bora vocês aí reagir, meninas, reagir. Ó, Camila chegou num ponto importante. Às vezes reaplica e às vezes faz outros testes. Luana, em alguns casos uso teste diferente, isso mesmo. Fabi, geralmente quando é quantitativo como idade, é importante reaplicar. Ó, vocês estão de parabéns. Camila, para mensurar é bom reaplicar para entender a evolução. Exatamente. Então, quais são os testes que a gente vai reaplicar? Os testes, as provas, os protocolos em que a criança não se saiu muito bem. Então, no caso de desenvolvimento, a gente vai reaplicar os testes, como é o caso do IDAD, como é o caso do Denver. Quem usa o Portage vai precisar reaplicar o Portage. Quem usa o VibMap, né, como é o caso da Fabi. Fabi usa VibMap, porque trabalha com aba, trabalha com crianças com TEA. Então, quem usa o VibMap, a gente vai precisar reaplicar para entender a evolução, né, daquela criança, tá? Então, vai ter testes, vão ter protocolos que não vai precisar reaplicar, porque a gente já tem ali um parâmetro daquela criança, né? Algumas escalas, por exemplo, como o ETDAH, algumas escalas como o MCHAT, algumas escalas como, o que mais? A CARS, não precisam ser reaplicadas porque não, não, não dá muito parâmetro para gente, tá? Então, a gente vai reaplicar protocolos de desenvolvimento e a gente vai reaplicar aqueles protocolos, né, para crianças que não têm TEA, que têm outras demandas, a gente vai reaplicar aqueles protocolos de avaliação neuropsicológica cognitiva, a gente vai reaplicar alguns protocolos. Então, geralmente, os protocolos que são escolhidos para desenvolvimento são os mesmos para a gente reaplicar, né? E os protocolos que são escolhidos na reavaliação para crianças que chegam com queixa de aprendizagem, com transtorno de aprendizagem, ou com transtorno de neurodesenvolvimento que não seja TEA, eu reaplico os protocolos que a criança teve um baixo desempenho. Então, se eu apliquei lá atenção, se eu apliquei memória, se eu apliquei flexibilidade cognitiva, a criança foi bem em tudo, menos em atenção. Eu vou reaplicar o teste de atenção depois, né? Ou então, os outros testes mais específicos de leitura, de escrita, né, de matemática. Então, a gente vai reaplicando para ver como é que está isso, certo? Então, você não vai fazer uma avaliação completa, robusta, novamente. Você vai reaplicar os testes. Jússi, mas pode haver a necessidade de eu fazer uma avaliação mais robusta, mesmo a criança que está em intervenção? Pode. Porque às vezes a gente começa, faz a avaliação daquela criança, levanta uma hipótese diagnóstica, a gente encaminha a criança para intervenções ou não, dependendo do caso, e
quando chega lá na frente, depois que você está ali, ó, monitorando os seus registros, monitorando os seus objetivos terapêuticos, a criança evolui pouco, ou não evolui como foi planejado, como foi esperado para aquela hipótese diagnóstica. Muitas vezes a criança chega com o diagnóstico e aí isso acontece bastante. A psico chega, vê lá o nomezinho, né? Coloca a criança dentro da caixinha do transtorno e começa a intervir pensando no transtorno e não na criança. E aí a gente deixa de investir em habilidades anteriores que são inconsistentes e como ela não avaliou, ela não sabe. Então fica a historinha do muro, né? Que a gente precisa ir colocando os tijolinhos. A gente precisa avaliar esse muro e saber como é que tá, para poder colocar os tijolinhos. Senão, a gente vai ter um muro que vai ficar inconsistente, assim como a aprendizagem dessa criança, né? Então, às vezes a gente chega e vai precisar reaplicar os testes na reavaliação. E como as meninas colocaram muito brilhantemente aí nos comentários, a gente vai precisar aplicar outros testes. Porque a criança está apresentando uns comportamentos diferentes, a criança está apresentando uma evolução que para o quadro, para a hipótese levantada aqui, não era para ter essa evolução. Então, vamos reaplicar para ver o que a gente, né, encontra aqui? Ou vamos aplicar outro protocolo para avaliar outra coisa que a gente não avaliou naquele momento? E ainda, crianças que estão em acompanhamento por muito tempo, elas vão mudando de idade. E os protocolos também, a gente tem que pensar que alguns protocolos a gente não faz porque não cabe para aquela idade, e a gente vai fazer posteriormente. E alguns protocolos, às vezes, não existiam, né? Surge uma coisa nova, a gente precisa aplicar, precisa avaliar aquele construto, e aí a gente vai lá e aplica, reaplica, tá? Então, a seleção desses protocolos vai depender, como as meninas colocaram aí, do avanço da criança, como a criança está. Então, quem é essa criança? Qual é o quadro que ela apresenta? Qual é o desempenho que ela apresenta para eu saber se eu vou reaplicar os testes ou não? Porque imagina, e aí nessa reaplicação de testes, a gente precisa também ter bom senso de uma criança de 10 anos que fez uma bateria gigante, daqui 3 meses, se a gente repete essa bateria, ela vai dizer, tia, eu já fiz isso. Tia, eu lembro disso aqui. É assim que faz. E aí ela nem espera você falar, né? Então tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração, ponderar na hora da seleção dos protocolos, dos testes que serão reaplicados na reavaliação, tudo bem? Então, às vezes, a gente pode reaplicar todos? Às vezes pode. Pode ser que não compense. Alguns? Sim. Alguns novos? Sim. Então, vai depender muito de como essa criança progrediu, de como essa criança evoluiu para que a gente pense ou não numa seleção mais robusta ou numa seleção mais enxuta, tá certo? Dúvidas por aqui? Não, não, não? Então vamos embora. E aí a gente vai aplicar os testes, né? Em que a criança teve maior defasagem lá na avaliação, para a gente saber se conseguiu comparar. E aí é importante a gente pensar também na reavaliação que não é só aplicação de teste, que não é só reaplicação de protocolos. A avaliação qualitativa, assim como na avaliação, no processo de avaliação, ela é super importante na reavaliação também, tá? Então a gente vai precisar observar essa criança brincando, vai observar essa criança em questões cotidianas, vai observar essa criança, Jussi, mas eu estou intervindo em leitura e escrita. Tá, e a gente vai colocar ali na intervenção e ir observando isso, né? A intervenção, ela não serve só para a gente sair
aplicando atividades e tarefas e desafios e brincadeiras aleatoriamente, né? A gente já falou sobre um plano. Então, se a gente vai brincar com essa criança, existe um resultado dessa brincadeira, existe uma. Eu ia falar outra palavra, mas não é exatamente a palavra que eu quero contar, que eu quero falar. Existe um processo de execução dessa brincadeira que a gente precisa registrar. Entendeu as instruções, não entendeu as instruções? Mudou a regra do jogo, não mudou a regra do jogo. Então, até para brincar, a gente precisa observar, né? E essa avaliação qualitativa, ela é super, hiper, mega importante muitas vezes, porque a criança, quando está ali no padronizado, né? Quando tem um teste ali, a criança tem um desempenho menor, a criança tem um ataque de pânico, um negócio, começa a suar porque é uma prova. E aí, quando a gente vai brincando e trazendo o que foi testado ali de outras formas, em outros contextos, a criança flui. Então, o que será que tem aqui? Será que é uma cobrança? Será que o contexto, os vínculos ali com a escola, com os personagens da escola, com as pessoas que constroem esse lugar estão ok? Será que o momento da aplicação da prova lá na escola é ok para essa criança? Será que. E aí a gente começa a pensar e repensar hipóteses, né? Então a avaliação qualitativa, ela é super importante. Então, além de reaplicar os testes e mensurar ganhos de habilidades quantitativamente, a gente precisa observar essa criança e registrar qualitativamente também para que a gente tenha aí um parâmetro do quantitativo e qualitativo, certo? Jússi, e aí, como é que eu vou fazer, né? Mensurar ganhos, habilidades, é ótimo. E quando não for tão ótimo assim? Quando os resultados não forem tão ótimos assim? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Então, veja, usar protocolos é importante, eu gosto bastante, porque a gente consegue medir, a gente consegue mensurar, né? Quando eu comparo, né? Quando eu entrego um relatório que tem aquele gráfico comparativo ali, aquela criança que estava aqui e que ela estava aqui agora, né? A criança que estava em intervenção psicopedagógica, em intervenção precoce, que estava abaixo, desempenho abaixo da média para a idade dela, e depois da intervenção precoce ela deu um salto para a idade certa dela, ela não tinha mais atraso. Veja que fantástico. A mãe observando isso aqui, ó. Meu Deus. É visível, é palpável. Ela tá ali com o papel na mão, com o gráfico lá, né? É muito mais entendível, não existe essa palavra, mas é muito melhor para que a família entenda essa evolução do que eu chegar e dizer, então, família, por que nas habilidades dos domínios cognitivos, das funções executivas, a família não quer saber disso, a família não sabe disso. Isso quer dizer que então que eu não vou falar assim no meu relatório, na minha devolutiva? Claro que sim. Só que a gente precisa pensar que a família precisa olhar, observar, ver ganhos, né? Como a Luana colocou aqui agora nos comentários, as evidências do nosso trabalho, do nosso bom trabalho, né? Então, eu gosto muito de usar os protocolos, mas me atento bastante para a descrição, para o registro dessa evolução dessa criança, porque o qualitativo também importa, tá? E aí, um dos objetivos maiores da reavaliação é traçar comparativos e mostrar evidências do nosso trabalho, né? E aí, a gente vai mostrar esses comparativos a partir da avaliação. Se você não fez uma avaliação, mulher, me diga como é que você vai fazer uma reavaliação.
Tá vendo que a tia Jússi bate na tecla da avaliação? Tem que fazer. A criança que chega, com a idade que for, se ela é seu paciente, se está chegando agora, nunca foi seu paciente, já tem diagnóstico há não sei quantos anos, precisa fazer a avaliação? Precisa. Por quê? Depois, como é que tu vai avaliar, mulher? Como é que você vai ter um parâmetro para mostrar para a família de evolução se tu não avaliou? Não dá certo, né, criatura? Bora, ó, se atentar para isso, tá? Então, na hora de reavaliar, a gente vai pegar aqui a primeira avaliação e comparar com a segunda. Se eu não tenho a avaliação, o que eu vou fazer aqui? Depois de um ano, depois de 3 meses, 6 meses, um ano, eu vou falar o que para essa família? Qual é o tipo de documento que eu vou fazer? Já que eu peguei essa criança, estou intervindo com essa criança, qual é o tipo de documento que eu vou fazer se eu não avaliei? Como é que eu vou reavaliar? Entendem a importância da avaliação agora? Então, Ju, se eu faço um relatório de acompanhamento. Tá, um relatório de acompanhamento com base em quê? Que nada mais é do que uma reavaliação. Se a gente precisa comparar, traçar comparativos, a gente precisa de algo para comparar. Então, se eu estou acompanhando uma criança, eu preciso ter avaliado para traçar um comparativo. Quer dizer, estava aqui, estava aqui. Se você não avaliou, você vai botar o quê nesse relatório de reavaliação, mulher? Não dá, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai elaborar gráficos, elaborar tarefas e descrever a evolução nesse relatório de reavaliação, tá? Então, quando a gente reaplica testes que tem os gráficos, testes que tem lá na avaliação, né, na correção informatizada, os gráficos, a gente reaplica e mostra e faz essa comparação, né, e mostra essa evolução. E já nos testes que não tem, que tem os números, mas que não tem, a gente monta a tabela e monta a tabela comparativa da avaliação 1 e com a data, tudo bonitinho, depois com a reavaliação, com data bonitinho também, tá bom? E aí, é uma coisa importante que ninguém fala, não sei se vocês já ouviram falar, mas que ninguém fala na reavaliação. Visita escolar. De novo, Jússi, tu falando em visita escolar, mulher, tu já falou que lá na avaliação eu preciso fazer visita escolar. Eu vou fazer visita escolar na reavaliação? Lógico, mulher. Se você está acompanhando um aluno de uma escola, você vai ter que ter um relacionamento com essa escola. Não adianta só chegar e dizer: oi, queridos, eu tô avaliando fulaninho, preciso da ajuda de vocês, e depois sumir na intervenção. Assim como a gente precisa colher informações com a escola também precisa da gente, de estratégias. A escola também precisa da gente para saber como é que tá ali, né? Como é que essa criança tá aqui se desenvolvendo? Porque na escola ela tá de um jeito, né? Então veja, a escola, para quem trabalha com criança, é imprescindível esse relacionamento. É como o relacionamento com a família. Não dá para acompanhar a criança, não dá para fazer terapia com criança se a gente não traz a família para perto. Não dá para fazer terapia com criança e, principalmente, psicopedagogia sem relacionamento com a escola. E aí, a gente precisa mostrar a evolução para essa escola. Mas a gente precisa também colher feedbacks dessa escola. Então, esse relacionamento precisa existir, certo? Essa conversa direta, ela precisa existir. Então, a gente precisa desse feedback e a gente precisa fazer visita na escola. Justo, mulher não tem um tempo de fazer visita à escola. Mulher, manda um sinal de fumaça. Manda um WhatsApp, faça uma ligação, mande um e-mail. Tire um tempo da sua agenda para ir até a escola, conversar presencialmente, fazer uma reunião. Porque é importante. Então, não despreze a escola, porque a escola é nossa maior aliada depois da família, tá? Então, as equipes terapêuticas, elas ganham muito
na intervenção com crianças quando elas valorizam a família e a escola, certo? Então, esse relacionamento ele precisa existir. Jússi, não concordo com a escola, não concordo com a metodologia, não concordo com o jeito que eles estão ou não fazendo a inclusão do meu paciente. Certo, tudo bem. Aí você vai, engole a birra, engole o desconforto e vai nessa escola do mesmo jeito. Inclusive, para garantir a inclusão efetiva, as estratégias adequadas do seu paciente. É o seu trabalho. Não gosto dessa escola porque tem fulaninha. Engula o orgulho e vá, que fulaninha não paga a sessão da criança. Fulaninha não tem nada a ver. Vá e acabou. Precisa da visita à escola. Precisa do relacionamento. Precisa desse contato. Certo? Então, por favor. Eita, mudei aqui o negócio. Voltei. Então, por favor, não negligencie essa etapa. Não negligencie o contato com a escola e esse relacionamento. Tá bom? A gente vai precisar. Por quê? Porque aqui no consultório, né, quando a gente está na nossa bolinha, a gente está num ambiente preparado para essa criança. A gente está num ambiente todo monitorado. A gente está no 1 para 1. Na escola, essa criança está num ambiente mais natural, num ambiente social, num ambiente com vários adultos, com várias crianças, com vários estímulos, com barulho, com criança que grita, criança que chora, porta que bate, sandália que arrasta, sapato que... Entendem? Que eu tô aqui num ambiente controlado, ó, na redoma do meu consultório, com essa criança, no 1 para 1, numa situação de que, se eu preciso de um recurso X, eu vou criar. Se eu preciso de um jogo Y, eu vou lá e compro. Eu estou numa situação ideal perfeita aqui. Com temperatura controlada, com controle de ruído, com tudo preparado para essa criança. Exclusivamente para essa criança, individualmente ali no 1 para 1. Cenário perfeito. Na escola, não. E por que você não vai escutar a escola? Já que tem essa mudança total de ambiente. A gente não pode ter parâmetros só do nosso consultório. A gente precisa saber também como essa criança está evoluindo. E como essa criança está evoluindo lá na tarefa, lá na atividade do livro, lá na atividade adaptada. A gente precisa saber, já que não trabalhamos com as atividades da escola, não é mesmo? Porque não somos professoras particulares, não, né? A gente pode até olhar, observar, mas a intervenção vai ser diferente. Então, essa construção é diferente. Se o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, a construção do pensamento de como intervir é diferente, por que você não vai na escola, mulher? A gente precisa ir, tá bom? E aí, depois de tudo isso, a gente vai escrever um relatório muito bem pautado, muito bem pensado, traçando esses comparativos, mostrando esses comparativos para a família e para as escolas, para que esse relatório vá para a escola e para que esse relatório vá para os outros profissionais e fique ali com a família guardadinho, tá bom? Jússi, e depois? O que é que vai ter nesse relatório? É um relatório igual ao relatório de avaliação? Qual é a estrutura desse relatório? Né? Então, no relatório de avaliação, a gente costuma colocar ali um resumo da anamnese. Né? No relatório de reavaliação ou de acompanhamento, eu não coloco o resumo da anamnese, porque já foi feito. Eu coloco o resumo da demanda. Tá? E depois, o que é importante a gente colocar? Tempo de acompanhamento, assiduidade da criança, frequência da criança, se teve interrupção de férias, se teve interrupção de outras coisas, de outros tipos, se as condutas terapêuticas que foram ali sugeridas na avaliação, se elas foram feitas de fato, qual é a situação atual dessa criança terapêutica
né? Então, hoje o fulaninho está em acompanhamento com a equipe multidisciplinar que é composta por fono, físico, blá, 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 né? Então, repetir a mesma estrutura, às vezes não vai ser tão legal para você, porque para a família vai dar a sensação de que você está entregando o mesmo documento. Ou que seja tão grande quanto, ou tão pequeno quanto, ou tão insignificante quanto o relatório de avaliação. Então, por isso que eu mudo um pouco a estrutura do relatório de acompanhamento, certo? Então, a gente vai ter que ter ali o resumo de todos os aspectos cognitivos, psicomotores, né, dos domínios ali do desenvolvimento, comunicação e linguagem, socioemocional, fazer um compilado e mostrar ali o ganho de habilidades, seja de forma descritiva, em texto, seja em forma de tabela, de gráfico, tem que ter, de algum jeito, ali os avanços dessa criança. Justo, minha criança não avançou, mulher, e agora? O que eu vou colocar nesse relatório? Ele avançou pouco, aí a gente vai colocar o quanto ele avançou e por que ele não avançou do jeito que a gente tinha desejado. A gente vai colocar os avanços, o quanto ele avançou e quais são os motivos. Houve tal interrupção por tanto tempo. Essa habilidade eu preciso de outro profissional para que seja construída, né? Então, tem uma série de coisas que a gente consegue colocar ali, tá? Então, a gente vai precisar fazer um resumo desses aspectos, dessas evoluções, e se não evoluiu, ou se evoluiu pouco, ou se regrediu. Jusce, pelo amor de Deus, tu já teve paciente que regrediu? Já, minha gente, já. Nesses 11 anos, 12 anos, já aconteceu de tudo dessa vida. E já aconteceu regressões. Da gente pegar uma criança que estava ali numa avaliação no perfil X e a gente vai intervindo e essa criança regredindo. E aí, quando a gente reavalia, essa criança estava dentro de outro quadro. Existia uma comorbidade ali. E aí, que não foi vista, que não foi avaliada, porque a criança não tinha idade suficiente no dia da avaliação. Por isso que é tão importante a gente reavaliar, tá? E aí, minha gente, como é que a gente sai dessa saia justa? Aí a gente sai dessa saia justa usando os protocolos corretos e falando da maneira correta, sendo o mais correto possível com a família, certo? Então, se apresentou regressões, a gente vai pontuar as regressões e vai dizer por que regrediu. Quais são as minhas hipóteses? Por que eu penso isso? Tá certo? Então, a gente precisa ser sensato, ter bom senso, responsável e correto, verdadeiro com essa família, tá bom? E aí, depois de tudo isso, a gente vai colocar no nosso relatório de reavaliação as conclusões e vai colocar também as condutas terapêuticas. E aí, depois de tudo isso que você falou, que evoluiu, que não evoluiu, que regrediu, em quais aspectos evoluiu, por que não evoluiu e tudo mais, o que você vai fazer? As condutas, né? Se vai precisar de outro profissional, se a alta é recomendada, né? Então, principalmente em situações de alta, ó, lembrei agora da escola de novo, principalmente em situações de alta terapêutica, eu vou até a escola para saber se a escola concorda com esse afastamento. Né? Então, eu tive alguns adolescentes ano passado que receberam altas, algumas crianças também, que receberam alta, e eu fui até a escola avisar o motivo do afastamento, principalmente para a gente perceber a autonomia. Como é que essa criança fica sem esse tipo de acompanhamento, né? E aí, às vezes a escola concorda, às vezes a escola discorda. Quando a escola discorda, por que discorda? E a gente entra num consenso para saber se afasta ou não essa criança da terapia, certo? Se essa criança tem alta ou não. E aí a gente vai encaminhar para outros profissionais? Será que é necessário? Será que a família seguiu as recomendações terapêuticas da minha avaliação? Se não,
A criança ainda precisa daqueles profissionais que eu encaminhei, então eu vou botar de novo. A criança apresentou uma demanda nova. A criança não tinha questões sensoriais, agora ela tem. Na minha avaliação, eu não fiz encaminhamento para TO. Eu posso fazer agora? Pode e deve, né? Então, considerar a continuidade ou não, né, do acompanhamento psicopedagógico, se essa criança recebe alta, se não recebe alta e por quê, né, a gente precisa colocar. Como vai ser a partir dali, né, se tem, se existe a necessidade da continuidade do acompanhamento psicopedagógico, como? Com quanto tempo? A gente vai aumentar a frequência porque a gente não teve ganhos importantes, ou a gente vai diminuir a frequência porque daqui a pouco essa criança entra num processo de alta, né? Então é importante que a gente fale para que a família tenha um parâmetro, um planejamento e como serão os próximos passos na terapia contigo, tá? E aí, se a gente vai dar alta, a gente vai dar alta em quais circunstâncias? O que pode ou não acontecer para que essa alta seja interrompida, essa criança volte? Então, nessa devolutiva, justo precisa de devolutiva? Precisa. Nessa devolutiva de reavaliação, a gente vai sentar com a família, ouvir a família também, porque é importante, e ponderar todos os pontos, a minha observação, a observação da família, a observação da escola, para a gente saber quais são os próximos passos, o que é que a gente vai fazer, tá certo? E aí, se vai precisar retornar, se vai precisar continuar, se vai precisar com outros profissionais. Então, é nesse momento que a gente faz ali, né, as condutas terapêuticas, que a gente fala o porquê das coisas, o porquê daqueles profissionais e também que a gente acolhe a família, que a gente escuta, que em muitos momentos vai chegar e dizer, Ju, você acha que vou trocar tal profissional, porque não tô sentindo segurança, não tô sentindo firmeza, não tô vendo evolução, né? E aí, se a criança for continuar contigo, se houver a necessidade de continuar com a terapia psicopedagógica, a gente vai precisar observar e realizar, né? E já fazer nessa sessão de devolutiva com a família. Um novo plano terapêutico com novos objetivos e, de novo, planejar a intervenção, intervir, reavaliar, né? Então, uma criança que está em acompanhamento, a gente vai precisar sempre observar, registrar, fazer essa intervenção, elaborar estratégias e reavaliar depois. Então, sempre a reavaliação, né, é pouco falada, mas é muito feita. E se ela não é feita, a gente precisa fazer, né? Se ela não está sendo feita, tem alguma coisa errada que não está certa, né? Ela precisa existir, tá bom? Então, acho que eu falei tudo que tinha para falar hoje sobre reavaliação. Me digam se tem alguma dúvida, se vocês concordam, se vocês discordam, para a gente ir acabando o nosso café com psico de hoje. Se não tiver dúvidas, eu só vou fazer minha pose para, para a foto. Sem dúvidas, sem dúvidas. Vou fazer minha pose, viu? Vamos lá, bem bonitinha para ir pro feed. Foi? Quem tirou o print, me mande, me marque, que eu vou repostar todo mundo. Quem tiver dúvidas sobre reavaliação, me manda no direct, a gente vai conversando, né? Eu vejo muita gente dizendo assim, Jússi, eu queria tanto poder investir na tua mentoria, não sei o quê. Mulher, eu dou conteúdo aqui de graça para você todo dia. Eu não me nego a responder ninguém no direct, certo? Então, relaxe, assistam as lives, escutem os podcasts, tá lá no YouTube, tá lá no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio. Tem ouro nesse Café com Psico. Se vocês assistirem Café com Psico com caderninho e caneta na mão,
vocês vão ver o quanto de coisa importante eu tô falando aqui com vocês, tá? E eu sei, gosto de falar, porque não tem ninguém que fale do jeito que eu falo. Todo mundo esconde o segredo. E eu não preciso de segredo, né? A gente tem que compartilhar o que a gente sabe para que a psicopedagogia seja valorizada, né? Tida como importante nas equipes e que a gente é profissional da aprendizagem, que a gente faz mudança na vida das crianças e das pessoas, né? Quem trabalha com adultos. Enfim, vamos lá. Amei, arrasou, mulher, obrigada. Jus, você é muito maravilhosa, obrigada por tudo. Obrigada, gente. Luana, tem ouro mesmo, estou acompanhando os anteriores. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, quem perdeu os cafés com psico por aí, vão lá no YouTube, que dá para acelerar, né? Que o Jus fala demais. No YouTube, nas plataformas de áudio e aqui também, né? Sempre fica gravado por aqui. No feed, tá bom? Então a gente vai perguntando, vai respondendo, vai se indignando, né? Os stories também têm ouro. As pessoas me pediram os stories de ontem para compartilhar, então eu vou organizar num vídeo para colocar no feed para ser compartilhado também os stories de ontem e vou continuar respondendo a caixinha ao longo do dia. Então a gente vai conversando, tá bom? Aproveitem o sábado, se divirtam, estudem, trabalhem, façam tudo que vocês precisam fazer. Um cheiro e até o próximo sábado.